Entrevista do dia com nosso convidado. Isso, a nossa convidada é a auditora fiscal do trabalho, Rosenilra Santos. Ela que é auditora fiscal do trabalho e adjunta da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe. Nós vamos acompanhar um pouco dos seus trabalhos, né? Da sua função como auditora, da função em desempenhar essa parceria também buscar esta parceria entre empregado e empregador, claro, seguindo sempre as normas e o entendimento para ambas as partes. Dona Rosenilra, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso jornalismo da Rede Xodó. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Estamos à disposição para tratar dos temas que interessam a todos os sergipanos e sergipanas, os empresários e trabalhadores do nosso estado. Isso, é de extrema importância que a gente possa trazer temas, né, que trazem esta correlação entre empregador e empregado, para que ambas as partes tenham, né, os seus entendimentos específicos e, acima de tudo, seguir, né, o que é bom para cada um em ambas as partes. E nós vamos começar trazendo a Semana Nacional de Promoção da Negociação Coletiva no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Em que consiste isso? Olha, a Semana Nacional de Promoção da Negociação Coletiva é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego, recentemente instituída através de portaria publicada pelo ministro Luiz Marinho, em que todas as unidades regionais de norte a sul do Brasil fizeram eventos para dar esse primeiro passo numa retomada da nossa instituição para continuar o que sempre fez ao longo de sua história, de ser um instrumento de promoção do diálogo entre os empregadores e os trabalhadores. Então, essa semana é para celebrar, né, 71 anos da nossa CLT, que é a primeira de muitas que virão com certeza, e aqui em Sergipe nós nos integramos a esse movimento nacional e realizamos hoje pela manhã um encontro com representantes das entidades sindicais aqui em nosso estado. Então, de uma certa forma, vocês acabam fortalecendo essas entidades sindicais, né? Exatamente, porque o diálogo fortalece a todos, né? O instrumento da negociação, ela é importante porque somente as partes que estão sofrendo e precisam atender às determinadas demandas, no caso dos trabalhadores, buscar melhores condições de trabalho, para os empregadores, buscar sustentabilidade para o seu negócio, e a lei, por melhor que ela seja, ela não consegue atender a todas as realidades. Cada setor tem suas necessidades, suas demandas, e o instrumento que nós temos é a negociação, é a conversa para construir soluções que atendam os dois interesses. Logicamente que nem todo mundo vai ganhar 100%. Certo. É necessário que cada um abra mão um pouquinho para chegar a uma solução que é melhor para os dois lados. Isso é muito importante. Dona Rosenilra, a CLT veio lá de Getúlio Vargas. Na época havia muita insegurança, precisava-se ter estabilidade, né? Evitar a exploração, e hoje a gente também trabalha com a qualificação. De lá para cá, na opinião da senhora, o que mudou muito? Estamos mais consolidados ou avançamos mais ou retrocedemos mais? Qual a avaliação da senhora? Olha, desde o início da nossa CLT, a minha avaliação não há como responder de forma distinta. Avançamos muito. Mas isso não significa que não tenhamos ainda desafios, exatamente como você disse. Muita coisa mudou a economia, mudou a realidade socioeconômica do país como um todo. Lá, quando é publicada a CLT, nós éramos um país predominantemente rural, sem industrialização. Nós passamos por um processo de industrialização e hoje enfrentamos o grande desafio, que é a promoção da sustentabilidade dos empregos na era da tecnologia. Esse é um desafio que não é só do Brasil, mas a questão da formação e da qualificação, infelizmente, é um dos pontos que eu tenho sempre reiteradamente chamado a atenção. Nós perdemos já muito tempo e precisamos correr atrás, porque o Brasil tem tudo, como é o país do futuro, mas não pode mais viver só com esse país do futuro. Nós temos que ter um país, o Brasil, de um presente com compromissos sérios dos governantes e também, no caso do mundo do trabalho, das instituições que representam as empresas e os trabalhadores. Então, hoje nós temos a tecnologia aí que extingue postos de trabalho, mas também cria outros.
né? E nós não estamos preparando os nossos jovens, nem os profissionais que já estão no mercado de trabalho para ocupar esses novos espaços. Então, esse, para mim, é um ponto que nós precisamos desafio, né? avançar. E nessa relação do sindicato, patrão e o empregado? Recentemente, né, a gente percebeu um certo engasgo, exatamente, houve a reação do pessoal também do comércio. Como é que a senhora vê essa relação? O patrão, o empregado, mas quem era intermediário mesmo era a questão também do sindicato, a força. Eles sempre entenderam que o empregado é a parte mais fraca dessa relação, né? Exatamente por não ter as mesmas condições. Como é que a senhora avalia? Bem, é uma questão de ver a realidade. Realmente, a parte dos trabalhadores é quem tem mais dificuldade em conquistar, em avançar melhores condições de vida. Eu costumo dizer, eu sou também professora de Direito do Trabalho já há alguns anos, eu costumo dizer para os meus alunos, nós temos que trabalhar com a realidade. E aí eu costumo dar esse exemplo. Imagine uma relação de emprego no lugar mais longe, mais distante aqui no nosso estado. Aí eu sempre dou o exemplozinho que isso tem em qualquer povoado, tem lá uma bodeguinha, que no final de semana tem um movimento. Vai ter lá alguém que legalmente nós podemos enquadrar como empregador e teremos também um trabalhador. Muitas das vezes é a própria família, mas às vezes também é um terceiro, né? Aí eu sempre, mesmo nessa situação, nós temos aí a situação de duas pessoas que estão em situação de extrema necessidade, o empregador e o empregado nesse exemplo. Mas dos dois, quem está em situação pior? Né? É sempre o trabalhador. Aí eu costumo também lembrar, olha, dificilmente alguém ganharia na Mega Sena acumulada agora que está se aproximando, e iria querer continuar trabalhando, né? Então são poucos os exemplos que nós temos de alguém que tem uma condição melhor que o seu empregador. Isso é raro. Pode acontecer? Pode. Mas em tese, né? Tá pior do que eu. Nós temos, sempre dão um exemplo, o Faustão, A, B ou C, que tem contratos milionários e tal, com a Globo, etc. Exceção, né? Mas se você for comparar a Globo com qualquer outro grande nome do jornalismo, do entretenimento... no caso, a Globo é a parte maior. É a parte maior. Então, às vezes, o trabalhador não é a parte tão fraquinha, mas sempre vai estar numa situação um pouco menor. Então, é por isso que a nossa legislação trabalha com normas e princípios que tutelam para garantir uma igualdade. E a negociação coletiva é o principal instrumento para a gente garantir esse equilíbrio, para harmonizar essas relações. É o trabalhador ser ouvido, assim como os empregadores também, que muitas das vezes se esquece que o empregador também é uma pessoa humana e é trabalhadora, às vezes trabalha até mais do que os empregados, é o primeiro a chegar, o último a sair. Então, o diálogo, a busca do equilíbrio é o caminho que nós temos para enfrentar os grandes desafios do nosso mercado de trabalho. Então, essa iniciativa do Ministério do Trabalho, nessa Semana Nacional, é dar esse primeiro pontapé para resgatar um espaço com um ambiente favorável, de tranquilidade, para a retomada de diálogos em categorias que muitas das vezes ao longo do tempo perderam a capacidade de sentar para conversar e negociar e construir soluções. Isso aí. Vamos girar a informação, vamos até a cidade de Tobias Barreto, com o Glauber Leal, interagindo também com a nossa auditora fiscal do trabalho, a Rosenilra Santos. Vamos acompanhar. Glauber Leal, direto da capital dos Bordados. Muito boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, Eduardo Carvalho e Ima Cordeiro. Saudar aí a nossa entrevistada e convidada, Rosenilra Santos. Seja bem-vinda à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da região sul e centro-sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. O meu questionamento é o seguinte: durante o evento, a senhora irá discorrer sobre as portarias de número 3.472 de 2023 e a 671, que é de 2021. Que dizem a respeito ao registro das entidades sindicais e também a regulamentação da legislação trabalhista, respectivamente. Então, gostaria de saber qual a importância dessas duas portarias. Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Glauber, obrigada. Uma saudação especial para Tobias Barreto, né? Um grande abraço aí para toda a região. Veja, nós discorremos sobre essas portarias. A portaria 3.472 é bem recente e ela trata dos registros, dos documentos das entidades sindicais, e elas são fundamentais para garantir um ambiente de negociação com segurança jurídica. Então,
é importantíssimo, alertamos as entidades sindicais e vamos aqui também, né, de forma mais ampliada, através da Rede Xodó, chamar a atenção para as entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores, que essa portaria estabelece um novo prazo para a atualização das entidades sindicais, que vai até dezembro de 2024. Mas não deixem para a última hora, porque a consequência de não se atualizar vai ser o cancelamento da entidade. A portaria trata de diversas questões, que busca dar transparências a esses registros. O Ministério do Trabalho, nós somos o cartório do mundo trabalhista. Então, tudo que envolve as entidades de natureza sindical, tudo é registrado no Ministério do Trabalho. Se passa no cartório civil, sim, porque ela é uma associação como outra qualquer. Mas para ela exercer suas funções enquanto entidade sindical, não basta ter o CNPJ na Receita, nem o registro no cartório. É necessário ter o registro de entidade sindical no Ministério do Trabalho. A portaria, nós vamos em 2024, já nos comprometemos hoje com as entidades de promover uma qualificação, um curso de formação, que a portaria é extensa, tem algumas alterações que são relevantes. Fica aqui então o nosso conselho, o nosso alerta para que as entidades sindicais verifiquem sua documentação, como é que está lá, se está atualizado ou não, porque sem esses registros atualizados, além do risco de cancelamento, também não confere segurança jurídica para os acordos eventualmente firmados entre o representante dos trabalhadores e dos empregadores. Sem ela estar regularizada, a negociação coletiva que nós estamos aqui falando da sua importância, ela pode até se concluir, mas não vai poder ser formalizada para produzir os efeitos legais. Então, são importantíssimas essas normas do Ministério do Trabalho. A senhora recentemente esteve em Brasília, né, e foi recebida pelo ministro do Supremo, José Antônio Dias Toffoli, né, inclusive levando um exemplar do seu livro, né. A senhora também é uma grande escritora, vivencia toda essa realidade dentro do direito do trabalho. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, né, dessa particularidade aí, um pouco confidencial. Pois é, tivemos a alegria de ser recebida pelo ministro Dias Toffoli. O ministro carinhosamente nos recebeu em seu gabinete, entregamos a nossa obra, ele ficou muito curioso, me sabatinou durante a conversa, fazendo perguntas de qual a conclusão do livro, do estudo que foi fruto do nosso doutorado. Também conversamos sobre outros temas, especialmente a chacina de Unai, né, que ele teve um voto decisivo e muito importante no caso da chacina dos auditores fiscais lá na região de Unai, Minas Gerais. E um dos motivos que me fez, né, ter esse contato para homenagem da relação histórica que ele tem com a Auditoria Fiscal do Trabalho, não só nesse caso, como também atuando como advogado na nossa entidade nacional antes de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então foi uma visita muito revigorante, e discutimos também rapidamente mais alguns pontos sobre a reforma trabalhista de 2017, que tem aí impactado até hoje, e não sabemos ainda quais frutos efetivamente virão dessa reforma. Olha, então 13 horas e 54 minutos, nós já estamos encaminhando aí para o final dessa entrevista, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente com relação à nossa Semana Nacional, né? Mais uma vez dando ênfase a esse trabalho importante que há essa negociação coletiva no âmbito do Ministério do Trabalho para o fortalecimento, né, e o respeito mútuo entre as entidades, que eu acho que é o mais importante, empregador e empregado. Exatamente. O objetivo é trazer essa reflexão, a retomada desse diálogo é fundamental, fortalecimento nas categorias que já tem. E aí eu gostaria de fazer um convite especialmente para os sindicatos representativos das entidades empresariais. Os sindicatos dos trabalhadores normalmente têm uma maior liberdade, né? Transitam com mais frequência dentro da Superintendência Regional do Trabalho. Às vezes eu ouço, e legalmente isso é correto, que o Ministério do Trabalho ele está ali à disposição, tem uma postura mais passiva, digamos assim. Se as partes nos provocarem, é que nós vamos estar à disposição. Mas em diversos eventos, eu e o nosso superintendente, Cláudio Caducha, nós temos chamado a atenção e aberto as portas da superintendência para o sindicato de trabalhadores e de empregadores. Hoje no evento nós tivemos representantes patronais, mas
a proporção muito pequena. E tenho certeza que hoje nós estamos também assumindo o setor de mediação. O colega Nilson Socorro já é o chefe, né, do Serviço de Relações do Trabalho, e nosso objetivo é, em 2024, ampliar essa participação do Ministério do Trabalho nas negociações. Mesmo para aquelas entidades sindicais que já têm fechado os seus acordos ou convenções coletivas, sem a participação do Ministério do Trabalho, fica aqui o convite. Por que esse convite? Se está tudo bem lá no diálogo, por que é que você está convidando, Rosenilra, e abrindo a porta do gabinete? Porque muitas das vezes as partes celebram algumas cláusulas, firmam alguns acordos e que você tem depois problemas na hora do registro. Então, mesmo que não sintam necessidade, porque não há um conflito, mas estamos lá à disposição para receber as representações dessas categorias que já fazem esse diálogo sozinhos. Se quiserem, sentiu alguma dúvida, pode nos convidar que nós vamos participar. Lógico que com uma participação diferenciada, não para promover mediação, porque não há um conflito propriamente dito, mas para ajudar a construir soluções que nem sempre as partes sozinhas conseguem no aspecto legal, né? Então, hoje mesmo foram feitas várias perguntas, diversas dúvidas, e que dizem respeito às decisões judiciais que nós recebemos e temos que se cumprir. Então, esse diálogo, ainda que não seja para mediar o conflito propriamente dito, a superintendência está de portas abertas e vamos sim, estamos visitando várias entidades, estamos indo também às entidades, participamos do Fórum Empresarial de Sergipe agora em agosto, e para trabalhar alguns temas de interesse do mundo empresarial que impactam no mercado de trabalho, mas também para deixar esse convite que as portas do gabinete da nossa superintendência estão abertas. É isso aí. Muito obrigado, né, auditora Rosenilra, secretária adjunta, né, superintendente, na verdade, junta da Regional do Trabalho. Então foi uma satisfação recebê-la e esclarecer, mesmo dentro do nosso tempo curto, alguns trabalhos e as ações em prol, né, como a gente bem frisou, do respeito mútuo entre ambas as partes, tanto a categoria patronal quanto a dos trabalhadores. Esse que é o mais importante. Então você pode rever essa entrevista, esse bate-papo lá no nosso YouTube, no canal da Rede Xodó de Comunicação.